Olá, meus queridos, que a mão do Todo-Poderoso Eterno te abençoe e te sustente nesta tarde. Daqui a pouco estaremos entrando na oração do meio-dia. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante que nos aconteceu ontem na nossa concentração. E ficamos 15 horas de jejum absoluto para ver milagres acontecendo no meio do povo. Porque a Bíblia diz, em Marcos 9, 29, Jesus respondendo para os seus discípulos que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, há espíritos atuando na vida das pessoas que não é só o estender das mãos. Tem que ser envolvido e tem que ter alinhamento com o jejum. E como prometido ontem, depois de 15 horas de jejum absoluto, quando subir no altar, entregamos o nosso sacrifício e Deus abriu a janela dos céus. Foi curas, milagres, revelações, palavras proféticas e algo poderoso aconteceu na nossa concentração. Então, o que eu chamo a sua atenção, e é muito importante salientar, que não é uma brincadeira. Nós não estamos fazendo algo aleatório ou algo imaginário. Nós estamos fazendo algo da parte de Deus. É a orientação do Senhor. É a orientação de Deus. Porque as maiores guerras que Jesus teve no seu ministério foi contra demônios. As maiores pelejas que Jesus teve, 50% das pelejas que Jesus teve foi contra espíritos malignos, orando para as pessoas serem libertas. E Jesus manteve uma vida de oração e jejum. O maior modelo a ser seguido é o Senhor Jesus. Não tem outro modelo a ser seguido. Ele é Senhor da glória. Paulo vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que quando Jesus entra no seu ministério, começa depois do batismo a sua chamada ministerial, ele fica 40 dias e 40 noites de jejum e ele é confrontado pelo diabo no deserto. Quando ele passa pelo processo do deserto, no final do seu sacrifício, ali estão os anjos o servindo. Mas peraí, pastor, Jesus não é Deus? Por que Jesus jejuou? Para nos mostrar que é necessário jejuar. Para nos dar esse entendimento que é necessário jejuar. Quantas pessoas não jejuam mais? Quantas pessoas não se preparam para um trabalho forte? Como eu e a minha equipe se prepara para trabalhos fortes, trabalhos pesados. Olha, a Bíblia diz e narra a história de uma mulher em Lucas capítulo 13, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que veio na sinagoga uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. E dentro da sinagoga, Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dar uma palavra na direção daquela mulher, dizendo: mulher, está livre da sua enfermidade. O que tinha na vida daquela mulher, pastor Leonardo? Tinha um espírito de enfermidade. Muitas das vezes as pessoas confundem endemoniamento, ou a pessoa possessa de espíritos, ou a pessoa endemoniada, porque a palavra endemoniada é ninho de demônios, são falanges, são espíritos que atuam neste corpo, atuam na mente, atuam no corpo da pessoa. Da mesma forma, quando Jesus chega na terra de Gadara, em Decápolis, daquelas 10 cidades ali, dominada pelos gregos, a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, a primeira coisa que acontece, um endemoniado, a ninha de demônios, o endemoniado de Gadareno se aproxima de Jesus, e Jesus, quando vai expulsar aquele espírito, que nada mais não era um espírito, é uma legião, são 6.000 demônios atuando naquela vida, ele diz: sai dele. Quando Jesus dá a palavra para que aquele homem fosse liberto, a legião antecipa e diz: não nos mande para o outro país ou para o abismo. E Jesus permite que eles vão para aquela manada de porcos. Então, essa mulher,
ela tem 18 anos que está acometida de uma enfermidade. Como pode uma pessoa ter uma enfermidade, um espírito de enfermidade há 18 anos? E na sinagoga. O que ela estava fazendo na sinagoga, encurvada? Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão morrendo. Morrendo por quê? Há demônios, há espíritos. Talvez não estender a mão não manifesta. Talvez colocando a mão na vida da pessoa não vai se manifestar o espírito, mas ela tem uma enfermidade, ela tem um mal, ela tem um espírito de enfermidade que está ali atuando e muitas pessoas não querem acordar, não querem concordar e não querem aceitar que o que se trata não é uma possessão maligna, não é um endemoniamento, né? O que está acontecendo na vida daquela pessoa é um espírito de enfermidade, é uma obra que está ali no corpo. E muitas das vezes, pela ignorância, pela religiosidade, a pessoa não aceita que realmente ela precisa de ajuda espiritual. Então, o que precisamos de entender? Você precisa de ajuda espiritual. Fizeram uma coisa para você, fizeram uma demanda para a tua vida, prepararam um despacho, porque todos os demônios que recebem as oferendas, eles fazem questão de que a pessoa que está oferecendo faça a oferenda daquilo que se pede na hora que tem que ser feita, aquela hora que foi ordenada. E quando você vai na igreja, ou quando você participa de uma reunião forte, o diabo não quer que você vá participar porque você é liberto. Ontem eu orei por centenas de pessoas, ontem eu orei para algumas pessoas que estavam carregadas, demônios. E eu vou fazer questão de colher os testemunhos dessas pessoas e trazer para vocês aqui. E são testemunhos poderosos, eu quero trazer para vocês aqui. São testemunhos muito fortes. Pessoas que tinham 10 anos estavam com enxaqueca, foram curados. Pessoa que foi diagnosticada de infarto, o Senhor trouxe livramento. Pessoas que estavam com colunas travadas, foram destravadas. Depressão. Então são muitos testemunhos que o Senhor está fazendo uma grande obra. Porque o diabo ele pode atacar e trazer doenças mentais, doenças físicas e doenças espirituais. Tem jeito, pastor? Tem. Eu posso me livrar disso? Pode. Basta você querer. Deixa eu fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, capacita o seu filho, capacita esta mulher. Traga entendimento de que ela precisa de uma ajuda espiritual. De que da maneira que ela está, não pode ficar. Poderia agora fazer uma oração para expulsar este mal. Mas não é somente isso. Ela tem que estar orientada para fazer aquilo que é certo. Então eu quero orar aqui pedindo, Senhor, dê a ela inteligência, dê a ela sabedoria para ela buscar, para ela se reposicionar, não aceitar mais o jugo e se colocar diante da tua face, para que a orientação seja dada para ela ser liberta, para ele ser liberto, para a sua casa ser liberta, no nome de Jesus. Fica essa palavra no seu coração, essa orientação, fica essa direção da parte de Deus. E durante toda a semana eu vou estar vindo aqui trazer um recado, uma direção da parte de Deus, que eu quero ver você liberto. Eu quero ver você livre e dando testemunho para a glória de Deus. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal, acione o sininho. Deus te abençoe. Beijo na alma e até a próxima.